Parto de parteira. Hoje, o relato de parto é sobre uma enfermeira obstetra que estava no finalzinho da residência quando engravidou e pôde vivenciar na prática muito do que ela já vivenciava nas salas de parto. Eu estou recebendo hoje uma amiga muito querida, uma pessoa iluminada e que para mim é uma honra estar proporcionando para que ela pudesse verbalizar sobre esse dia tão lindo que foi a chegada da Maria Fernanda. Isabela, bem-vinda! Estou muito feliz de ter você aqui. E viu? Eu também, de poder compartilhar. Muito ouvir essa história toda. Vamos lá. E a primeira coisa que eu queria saber, Isabela, para mim, eu lembro que o final da minha gestação foi um final de gestação muito pesado. Eu passei por alguns processos e quando eu cheguei ali com 39 semanas, eu senti um peso gigante sobre o tempo de espera. E eu queria que ela viesse com 38 semanas e os dias iam se passando, 38 e 5 dias, 39 semanas. E eu lembro que eu cheguei para minha médica e disse, eu não sei se eu espero até as 41. Isso me abalou tanto que eu comecei a pensar em mudar os planos de parto. E a pergunta que eu tenho para começar o teu relato é essa. Como foi a doce, nem tão doce espera? Eita, já começou forte. Não, mas pra gente que é parteira, né, Bruna, existe uma pressão muito grande por trás, tanto dos profissionais que trabalham com a gente, né, que quer ver a gente vivenciar aquele processo que a gente tanto defende, como da nossa família, que fica insegura. Então, eu também achava que eu ia parir com 37 semanas, e voltei na minha cabeça. Ainda foi pior que eu. Voltei, minha filha, me afastei uma semana antes da maternidade, com 36 semanas, e disse, pronto, na próxima já tá tudo pronto, vai nascer. Porque todo mundo que fica trabalhando até o final, o bebê nasce com 37 semanas. Nasce ligeiro. E nasce ligeiro. E aí, chegou 37 semanas, nada. 38, nada. 39, aí eu desabei. Chorei muito, muito mesmo, sabe? Fui pro médico e falei pra ele, olha, é o seguinte, eu não aguento mais a pressão, então eu só vou aguentar até 40 semanas. Passando disso, a gente vai interromper de qualquer forma, né? Na época, a enfermeira que me acompanhava fez até uma promessa, né, pra mim, que se eu me propôsse a vivenciar o processo de indução, ela tinha um cabelo bem grande, assim, na cintura, ali ia cortar o cabelo no ombro. Né? Sempre buscando me encorajar para vivenciar o parto normal. E aí, naquele dia que eu voltei para casa, eu voltei refletindo muito sobre a situação, sobre o que eu ia fazer, e foi naquele dia que eu decidi que eu iria viver essa experiência do parto normal de todas as formas, e iria aproveitar todo tipo de mecanismo que eu pudesse usar, eu ia trazer para mim, porque eu queria vivenciar aquilo que eu via e incentivava todos os dias, né? Sim. E aí eu estipulei essa data de 40 semanas. E um dia antes, na madrugada... Chegou a agendar? Cheguei a agendar. Então, um dia antes eu entrei em trabalho de parto. É como se você tivesse relaxado. Pronto, já tem a data. Isso. Já tem a data, vai nascer até esse dia. Justamente, já vai nascer nesse dia. Então eu me tranquilizei, porque eu já tinha... colocado na minha cabeça uma época fixa, né, pro nascimento. Então, eu sabia que dali eu não ia passar. Então, foi mais fácil manter a espera das 39 até as 40 semanas. Porque tinha um prazo limite para mim já. Eu entrei em trabalho de parto na madrugada. Em trabalho de parto, não. Em pródromos, né, que é quando as contrações elas ainda não estão regulares. E eu fiquei super feliz quando eu entrei iniciar as contrações, que elas iniciaram mais ou menos 2 horas da manhã. Eu disse, eita, tenho que ficar bonita pro parto, vou lavar meu cabelo, vou secar ele e vou me preparar para esse dia. Então eu passei a noite, da madrugada no chuveiro, não estava sentindo tanta dor assim, não é uma dor
que a gente possa dizer que era enorme, imensa, como as pessoas dizem que é. Então, nessa noite eu fiquei mais me arrumando, me preparando para o momento, querendo vivenciar tudo. De manhã fui no supermercado, tomei café, e aí vinha aquela contração e parava, e vinha daqui 10 minutos, daqui 30 minutos depois. Fui no médico, mais ou menos às 13 horas, e porque estava agendado, né, já. Já estava agendado, Já estava agendado. Então, eu fui no médico às 13 horas, e aí falei para ele que eu já estava tendo algumas contrações. E aí, quando ele me tocou, ele disse, olha, seu colo tá bem fininho. Só o papel. E você já tem 4 centímetros de dilatação. Eu tenho certeza que mais tarde a gente vai se ver. Aí eu disse, muito feliz e animada, voltei para casa. E aí, quando foi por volta do finalzinho da tarde, quase 18 horas, a Bruna chegou lá. E eu ainda estava nessa fase de pródromos, mas a gente estava ansiosa para viver, né? Parto de parteira é sempre emocionante. A gente fica ansiosa, a gente sente aquela euforia, aquela adrenalina. É a vontade de ver mesmo as coisas acontecerem. E o mais engraçado é que eu não engrenei, né? Cedo. E ela me sugeriu que eu fizesse acupuntura. Gente, eu não acreditava em acupuntura até esse dia. Eu não indicava porque... Como era que eu ia indicar uma coisa que eu não acreditava? E daí veio um mestre dos magos, fez uma acupuntura e as contrações engrenaram. Ficaram uma bem próxima da outra. Entrou em fase ativa. Entrei em fase ativa. E a acupuntura funciona? Funciona. Eu indico, viu? Indico para todo mundo agora. E aí, eu achava que eu ia preferir uma música mais calma, mais tranquila. No entanto, estava eu ouvindo música de axé, música bem empolgante, bem animada. E eu entrei dentro do chuveiro e sabe aquela sensação de leveza, né? As contrações vinham e eu dançava e eu curtia, era uma sonolência, era uma coisa boa. Flutuava. Eu sinto saudade até do cheiro desse dia, né? O cheiro é muito marcante. Então, quando eu estava ali no chuveiro, sentindo aquele cheiro, sentindo aquela sensação que eu não consigo descrever, né? Que eu acho que toda mulher deveria passar e vivenciar esse processo mesmo de trabalho de parto. Que eu acho que nos torna mais fortes, a gente passa a conhecer mais o nosso corpo, a gente passa a sentir sensações que são únicas, que só podem ser vividas durante o trabalho de parto. E aí eu me lembro que eu senti um pouquinho de náuseas. E aí Bruna disse, Isa, sai do banheiro para me te avaliar. Náusea, trabalho de parto ativo, contrações regulares, colo fininho, o olhar da parteira já diz logo. Já diz. E ela disse, vamos que eu preciso avaliar. Eu colocava o pé fora do chuveiro e disse, não dá para ficar fora não, vou voltar pro meu chuveiro. Aí colocava o pé fora, não, vou ficar aqui. Com muita luta, eu deitei na cama e lá fiquei. Você me tocou. E aí não disse nada pra mim enquanto eu tava de dilatação e eu nem perguntei também. E aí ela saiu do quarto rápido e eu fiquei. De repente vem aquela leve sensação de puxos, né? Que é quando a gente sente vontade de expulsar o bebê, de colocar a força. E aí eu comecei o período expulsivo ainda em casa. Mas na época eu morava a 2 minutinhos da maternidade. Só que detalhe, eu preciso contar o detalhe. Era no 4º andar e era de escada. Na hora dos puxos, né? Descer aqueles lances, eu acho que eu nem me lembro como foi que eu desci. Eu só lembro do olho da parteira aqui, bem grandão, assim, 2 bolotonas. O olho dela dizendo, a gente precisa ir pra maternidade. Eu, Bruna, eu quero ficar. Olha, a gente não tem o material pronto pra receber. A gente vai pra maternidade. É bem aqui. Por favor, se segura, não bote força. Que você vai ter ele na maternidade. E aí eu entrei no carro, junto com ela, ainda brincando. Respira, vamos respirar, né? Aquela sensação. Na hora da transferência, a gente realmente fica com aquela sensação de
não deixar que realmente aconteça dentro do carro, mas pode acontecer, a gente sabe disso. Quando a gente se propõe a ter um trabalho de parto, começando em casa, a gente sabe que isso pode acontecer. E também se fica ou se vai, né? Aqueles minutos de decisão que você não pode pensar muito, né? E às vezes a gente precisa agir, né? E não era um desejo seu ter um parto domiciliar. Esse desejo brotou no dia. Brotou no dia. Na hora. Se você voltasse no tempo... Eu teria optado pelo parto domiciliar, com certeza absoluta. Até porque a gente, como parteira, a gente vivencia muitas coisas nas maternidades, né? Então, a gente acaba absorvendo aquilo e só enxergando, às vezes, as coisas mais negativas. E na o época... cérebro capta, né? E vai ficando aquelas memórias de desfechos, tanto positivos quanto negativos. Mas quando a gente tá grávida, é como se ele só acessasse desfechos ruins. Sim. E às vezes aquele ambiente domiciliar, ele não permite que o cérebro traga à tona esses desfechos. Sim. E o mais interessante é que eu juro pra vocês, eu não tava sentindo dor nenhuma em casa. Era como se lá fosse o meu local tranquilo, aquela minha luz apagada, sem muitos olhares, eu estava totalmente entregue ao meu trabalho de parto. E eu percebia que todas as pessoas que estavam lá eram pessoas que eu queria estar lá, que estivessem lá, né, que estivessem junto comigo. E ao sair de casa e entrar dentro do carro, eu já percebi as coisas mudarem, né? E eu acho que mudaram por quê? Porque eu senti medo. A dor, ela tá muito atrelada ao medo. Sim. E aí, quando eu senti medo, as contrações ficaram fortes, ficaram doloridas, e eu entendo que foi a mudança de ambiente que me fez sentir isso, né? Eu saí do meu conforto, da minha casa, da minha intimidade, para um local onde todos os olhares estavam se voltando para aquela pessoa que já levava pacientes, que já era enfermeira obstetra, que já viu várias coisas com outras pacientes. Então, quando chegou lá, essa dor ficou insuportável, por conta do medo, mais uma vez. O medo me traz essa percepção, me trouxe essa percepção de dor mais acentuada. E aí, depois de algum tempo, eu pedi a analgesia, e aí eu recebi uma RAQ baixa, que na minha opinião não funcionou muito, né, na época, e... Principalmente porque a dor, ela não estava nas contrações. Ela estava no medo. E aí, com a analgesia, parece que esse medo cresceu. Cresceu. E aí eu me desesperei um pouco, olhava assim pro ambiente, olhava pros lados, olhava para tudo, e aí eu comecei a me desesperar. Eu acredito que também foi a falta de um preparo, né? A falta de um preparo no pré-natal. Porque eu, por ser enfermeira obstetra, eu achei que eu saberia de tudo. Você subestimou esse processo de se preparar. Com certeza, subestimei. E achei que sabia de tudo, que ia conseguir, que eu não precisava de ninguém, que era algo que eu sabia. Só que naquele dia não estava a Isabela enfermeira obstetra, estava a Isabela mãe da Maria Fernanda. E a mãe da Maria Fernanda, ela ficou muito assustada. E foi nesse momento que eu pedi a cesariana por cansaço, por medo, principalmente por medo, por uma ansiedade que estava se tornando uma experiência negativa e que não foi negativa. Por quê? Porque me levaram para a cesariana e eu deleto essa parte do relato de parto, porque quando eu já estava na maca, indo para o centro cirúrgico, eu já estava arrependida, mas não conseguia dizer: não me levem, eu desisto. Foi brincadeira. Não me levem, foi brincadeira. Mas eu decidi, o que me traz muita alegria de ter passado foi o cheiro. O cheiro desse dia ficou marcado, sabe? É como se eu não tivesse vivido tudo, né? Ficou aquele sentimento de, poxa, a parte mais legal é você pegar no colo
É você beijar, é você sentir aquele quentinho no seu corpo e você ter deixado isso fugir das suas mãos, porque estava no meu alcance, né? Era uma coisa que eu queria muito. Então, eu levei um tempo processando isso, mas hoje eu sei que eu tenho muito mais capacidade de ajudar outras mulheres quando elas vivem o mesmo processo que eu vivi naquele dia. E eu sei que eu vou ter a oportunidade de ter outro filho. Dessa vez, eu vou conseguir, porque eu vou me preparar. A mãe da Maria Fernanda vai se preparar e colocar a enfermeira obstetra longe desse dia. Mais ou menos isso. Isabela, é muito emocionante tua fala. Principalmente porque tu traz pontos importantíssimos. Você subestima o processo quando é da área da saúde. A gente vê muito isso quando a paciente é médica, pediatra ou que já acha que conhece bem, né? Eu acho que tratar esse processo com muita humildade é muito importante. E o segundo ponto é a mudança de ambiente, que realmente muitas vezes é hipófise, hipotálamo, cérebro puro para liberar essa ocitocina, né? E o medo, ele tá lá como um mecanismo protetivo para você agir. E você tomou uma decisão baseada no medo, mas como um mecanismo protetivo para sua filha. Sim. E naquele momento, você só queria proteger ela. Só queria proteger ela. No próximo parto eu vou querer nos proteger. Vou ficar em casa mesmo. Tem gente que tem que se preparar, porque vai ter que sustentar as pontas, né? Tem gente que vai ter que sustentar, não vou dizer quem é. Mas tem gente que vai ter que sustentar as pontas, que eu vou vir de novo, dar o meu relato do meu segundo parto. E com certeza vai ser incrível. Resumindo, se você voltasse no tempo, viveria tudo de novo. Umas 10 vezes. Mas teria ficado em casa até o fim. Teria ficado em casa. Com certeza absoluta. Eu teria optado. O pessoal gosta de ir, às vezes, para a maternidade porque acha que é o ambiente seguro. Para mim, o meu ambiente seguro é na minha casa. É com as pessoas que eu conheço, é com as pessoas que eu quero que estejam comigo. Então, eu sinto vontade, parei, assim, infinitas vezes, de passar pelo processo infinitas vezes. Se fosse só parir, né? Se fosse só parir, toda semana eu paria um. Mas infelizmente não é. Obrigada pelo teu relato, viu, Isabela? Eu sei que foi a primeira vez que você falou dele, com riqueza de detalhes. Foi. E ali nos bastidores, quase que ela foge, mas olha o quanto de vidas e de mulheres você vai alcançar com isso. E que a gente consiga enxergar a beleza da viagem. Sim. Apesar, é importante. Apesar da gente não olhar para o destino final, que a gente possa curtir a viagem. E quando você fala, e eu vi porque eu estava lá, você curtiu muito esse dia. Você sentiu as contrações, você dançou, né? Você flutuou durante elas. E eu tenho certeza que você viveu uma experiência que muitas mulheres que conseguem ter um parto normal não viveram. Sim. Que ela fique aí guardada nessas memórias. Está nas minhas memórias. Para sempre. Obrigada, Bela. Obrigada, foi um prazer gigante ter aqui, você sabe, viu?